Audio Jungle. Vamos lá, nosso convidado especial. Gente, é o seguinte, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Eu convidei aqui um colega meu que é professor de neurociência, está fazendo doutorado lá em Portugal. Ele entende muito de neurociências, de neuromarketing principalmente. Então a gente vai bater um papo aqui sobre como ficar mais calmo sempre, né? Eu sempre vou buscar que a gente fique mais calmo, que a gente fique mais tranquilo. Mas a gente vai falar também sobre alguns gatilhos, e aí ninguém melhor, né? O Alexandre é melhor que eu para falar disso. A gente vai falar sobre alguns gatilhos que ativam o medo na gente, que ativam a nossa ansiedade, que ativam esse estado de alerta na gente, no nosso cérebro, na nossa mente. É bom a gente saber como é que essas coisas funcionam, que é para a gente poder lidar com isso de uma forma melhor, se precaver, se prevenir. Então, deixa eu convidar aqui o professor Alexandre. Professor Alexandre, dá um oi aí. Deixa eu chamar aqui, ó, te convidei. Deve ser quase meia-noite. Se bobear, já passou da meia-noite em Portugal. Aí, professor, Olá, e aí, tudo bem? Como estamos? seja bem-vindo. Que horas são aí? Agora é 11 da noite. 11 da noite. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Gente, esse é o Nossa. professor Alexandre, está fazendo doutorado em Portugal. Está dentro de casa? Sim, sim, daqui a gente vai falar um pouquinho sobre como é que estão os procedimentos aqui, mas aqui Fala é aí pra todo mundo, gente. todo mundo em casa. Estão respeitando. Sim, sim, aqui o povo é extremamente disciplinado, né? Nossa, aqui quando deu o alerta, a gente já se preparou, assim, até vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Pode começar a falar. Há É? quanto tempo? Já pode começar a falar. Já conta pra gente como é que tá, como é que foi o processo aí. Legal. O que que aconteceu? Quando a coisa começou lá na China, né, esse problema todo, aí veio para a União Europeia, né, começou aquele estado de alarme lá na Itália. Quando começou a acontecer as coisas lá na Itália, Portugal aqui já se alertou muito rápido, né, sobre o que estava acontecendo lá. E logo foram à cadeia nacional e os partidos todos se uniram aqui, apoiaram o governo na questão de procedimentos, né, de votações e tal. Foi, foi um dia assim de votação muito rápida, porque todo mundo concordando, concordando, concordando. E no outro dia o governo já fechou, já decretou estado de emergência e todo mundo já para casa, né? Todo mundo já em casa. Aí a Itália começou aquele transtorno todo, logo França, depois Suíça, depois Espanha, né? Nisso as fronteiras aqui já tinham sido fechadas. E se a gente for ver os números aqui de Portugal, a gente está muito bem, assim, a gente está passando por esse evento de uma maneira muito, eu não digo tranquila, porque não é, né? A gente sempre tem aquela tensão, mas de uma maneira até que um case assim de sucesso em relação ao que a Europa passou, né? Então fica em Mas casa, né, gente? Vamos ficar em casa. e uma coisa interessante de se falar é que a gente percebe que as pessoas que acabam tendo esse tipo de problema, né? Que o que a gente percebe por aqui são as pessoas que realmente são indisciplinadas, sabe? Até de certa forma tem um comportamento um pouco mais destemido e até irresponsável, pouco prudente, sabe? Porque a gente vê bom, a gente tem uns 70 amigos aqui, sabe? E ninguém está passando nenhum tipo de dificuldade em relação a isso, sabe? Então, assim, o que eu oriento o pessoal, às vezes, do Brasil, meus pais, inclusive, né, pessoas mais velhas, é que realmente cumpram os procedimentos, sabe? Da maneira como tem que ser. Quem pode, Daí, né? Quem pode, inclusive para evitar.
que aqueles que não podem estejam expostos a mais pessoas, né? Porque Exato. Exato, e aconteceu o quê? É que eu lembro que quando foi decretado o estado de fechamento das universidades, né, e eu estou na universidade aqui, as universidades todas se mobilizaram em relação às aulas online. Hoje está tudo virtual, né? Eu tenho inclusive aulas pelo doutorado, tudo virtual aqui. O que a nossa tecnologia possibilita hoje, né? Então, assim, a gente tem uma competência latente que a gente vai descobrindo quando as coisas vão acontecendo. Então, às vezes as pessoas olham e dizem, eu não vou conseguir, eu não vou descobrir, não vou descobrir como faz. Vai! A gente tem um potencial tão bacana de se moldar, de se adaptar a situações, sabe? Que a gente consegue ganhar competência, sabe? Neuroplasticidade, né, professor? Exato! Então, assim, a gente não pode dizer que não aprende, que a gente aprende, sabe? Pode não ser a sua expertise nesse momento, mas em algum momento da sua vida, as oportunidades surgem, sendo elas positivas ou de uma maneira negativa, para que a gente evolua, sabe? Então, aqui em Portugal, a gente já passou aquela fase do horror, aquela fase da tensão, a gente está numa fase que chama de mitigação, que é agora baixar a curva, né? Estabilizar o problema. E muita gente, depois que passa por isso, e a gente está um pouco mais à frente em cima desse processo que o Brasil, né? E que as próprias Américas, a gente percebe a reflexão positiva das pessoas, né? Sobre esse momento, sobre o que se aprendeu, sobre o que se refletiu, sabe? Muita gente dizendo que é bacana esse momento com a família, muita gente dizendo que vai parar, vai desacelerar, sabe? Que teve a oportunidade de ficar com seus filhos, teve a oportunidade de ler um livrinho com seus filhos, sabe? E no fundo, né, Suelen, a gente percebe que a velhice ela traz exatamente esse tipo de reclamação, né? De a gente não ter tido tempo de conviver com quem as pessoas que a gente mais amava, né? Que coisa impressionante isso, né? Uma coisa impressionante, a gente começou falando de neurociências e de atualidades, mas não tem como não cair no autoconhecimento. Assim, Claro, claro. essa é a grande oportunidade que a gente tem na marra, né? Hoje eu tô até para postar isso, assim, é hora de despertar, é hora de sair do piloto automático. Não, o Isso, universo, o planeta, o universo, ele não vai mais esperar que a gente esteja perfeitamente prontos e dispostos para exato. poder acordar. Não. Agora é acordar e aprender com as oportunidades. E aí eu vou entrar na outra parte, né? Você falou sobre a oportunidade, autoconhecimento, sobre a união, né? As pessoas se unindo para poder resolver rápido, sobre disciplina, é importante. Existem pessoas estudando, falando sobre os dados, então você vai. Armadilhas do cérebro, né? Às vezes Uhum. eu falo assim, gente, não tem como você não. Para mim, é impossível em algum momento a gente não flertar com esses sentimentos de ansiedade, de medo, de pânico até. Não dá para a gente não flertar com isso. O Uns grande mais, Alex, um uns amigo mais, meu. outros, seja bem-vindo, uns mais, outros menos. Mas ninguém tá ileso isso, não. Agora, tem Não. algumas coisas que a gente pode fazer para não cair nessas armadilhas. Porque existem muitos gatilhos que despertam esses sentimentos na gente. Por Sim. exemplo, querer acompanhar todas as notícias. Todas as notícias de todos os casos, de todas as mortes, em todos os países. Tem como isso gerar uma sensação boa na gente? Impossível. Principalmente as fontes, né, Suelen? Procurar tudo que é tipo de fonte, tudo que é tipo de opinião, acreditar em tudo que acontece, tudo que você vê. Gente, isso aí é quase que fatal para a sua saúde, inclusive. Você pode não estar doente, mas você começa a sentir sintomas, inclusive, de doença. Porque você está tão abalado emocionalmente com tudo isso, sabe? E eu acho assim, se a gente não é a solução, a gente também não pode ser o problema.
Não é verdade? Então, assim, ó, eu acho que todo mundo aqui tem um potencial absurdo de fazer o melhor que pode, ajudando um amigo, fazendo uma ligação de WhatsApp, fazendo uma live, passando coisas bacanas, sabe? Mostrando o que fazer depois disso. Então, assim, tem vários pontos focais que a gente pode ajudar, que está sobre o nosso alcance, enquanto que ficar remoendo situações que não somos nós que vamos resolver, né? Eu acho que nesse momento a gente não contaminar e não correr risco de contaminar outras pessoas, poxa vida, gente, é tudo que se precisa nesse momento, não é verdade? É uma falsa sensação de controle que o nosso cérebro fica buscando, né? Como se Isso, eu se conhecendo tudo, todos os dados, todas as informações, eu estou no controle. Não, gente, está tudo fora de controle, não tem nada na é, nossa mão. não, não, não. É a gente por nós, a gente ficando bem, a gente consegue contribuir com o outro também, né? É. Não, e é bem aquele momento de ansiedade ao qual você imagina futuros negativos, futuros que é um colapso do planeta. E quando você vê, isso não acontece. Acaba passando e não acontece isso. Né? Obviamente, a não ser que você corra riscos, a não ser que você seja imprudente. Sabe, a gente percebe aqui em Portugal, obviamente, talvez não seja um melhor exemplo, e também não seja um exemplo a ser comparado com o Brasil, que são Sim, locais diferentes, mas realidades. a gente percebe que a disciplina, a educação, sabe, a solidariedade, isso tudo acaba trazendo coisas tão bacanas, sabe, em momentos tão reflexivos, no momento de que, quando isso tudo passar, como eu vou tratar as pessoas, como eu vou valorizar aqueles momentos de união, como eu vou valorizar uma praça, como eu vou valorizar ir à praia novamente, sabe? É incrível, mas a maioria das pessoas tem essa reflexão no leito de morte que a gente percebe. E a gente está tendo a oportunidade de ter essa reflexão num momento de vida, sabe? Eu acho assim, é entender o nosso momento, buscar informações nos lugares corretos, e eu acho que não ficar botando elementos negativos na mente, sabe? Que a gente não ajuda ninguém, nem quem está do lado, porque também está confinado. A gente costuma estar confinado com a família, né? Não, é claro. E assim, existe um inconsciente. Gente, existe uma força muito grande, um medo muito grande, que se a gente bobear, a gente vai. É só a gente perceber como é que são os nossos pensamentos. A gente está aqui focado, conversando, daqui a pouco nossa mente vai, viaja, pensa lá na morte da bezerra, pega a mente e traz de volta. É um ótimo momento para a gente treinar mesmo. Boa, Treinar boa. a nossa mente, treinar o nosso cérebro. O que o professor estava falando no início, que a gente falou de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de aprender até o último dia da nossa vida. É isso. E a gente E, consegue fazer isso. não, e o que é o aprendizado? O aprendizado é aquilo é aquela experiência que você passa e ela altera o seu comportamento futuro. Isso é a tangibilização de um aprendizado. Então Bom, eu posso dizer que eu aprendi alguma coisa, mas se eu não mudei meu comportamento, eu não aprendi. Então eu acho assim, o nosso comportamento vai mudar, a maneira como a gente enxerga as coisas vai mudar. Eu acho que o valor das pessoas em relação à sua condição como ser humano, eu acho que vai mudar. Então, às vezes, alguma coisa que vem que a gente pensa que vem para destruir, eu não sei, talvez a gente trabalhe, a gente tenha um comportamento muito positivo disso tudo, sabe? Né? Porque quando a gente está num momento de felicidade, e a gente trabalha com emoções a todo hum, momento, é a tua especialidade, inclusive, no momento de felicidade, ninguém reflete sobre isso, a gente quer curtir é o verdade. momento. É no momento Isso de aí. tristeza que a gente É, consegue realmente virar o jogo. E o nosso cérebro, ele já é muito mais ligado e muito mais, ele registra muito mais a informação em momentos de tristeza que em momentos de felicidade, é isso aí. né? É isso.
Não, para quem já fez meus cursos e quem já acompanha as lives, é justamente isso. As emoções, cada uma tem a sua função, e a Claro. tristeza, ela é uma das mais duradouras justamente para isso, para a gente poder ficar quieto, quase nesse luto, para a gente poder refletir e mudar mesmo o comportamento. Eu gostei desse conceito que você deu. Mudar comportamentos. É Agora vamos isso. falar um pouquinho aqui de aprendizado. Você está com um curso. O professor ele tem uma plataforma online, Sim, professor sim. Alexandre, NeuroExpert. Fala aí qual que é, neuroex.ead. Fala o Isso. site. Vocês entram NeuroExpert. lá no Instagram dele. Isso, Fala. tem tudo lá, mas é neuroexpert.eadplataforma.com. E Ponto .com. isso tá sendo muito legal também, porque a gente consegue, agora a gente está dando cursos gratuitos lá, até para o Então, é isso que eu ia pessoal falar, gente. curtir Tem os esse cursos que momento, é. ele tá oportunizando uns cursos lá gratuitos de neurociências, ensinando como o nosso Isso, cérebro funciona. Então, isso, assim, isso, quem tá. Você não precisa ser produtivo na quarentena, ok, gente? Você pode isso, ficar à toa, comendo, vendo TV, tá tudo certo. Porque eu acho também é um momento da gente desacelerar. Porque claro. senão começa um pânico desesperado, todo mundo querendo ser produtivo em casa. Não precisa ser produtivo. Mas tem gente que gosta de estudar. Tem uma galera esquisita, tipo a gente, que gosta de estudar. Muito bom, muito bom. Tem um pessoal que gosta de estudar. Aí, se você é desses que gosta de estudar, tem lá a plataforma do professor com alguns cursos gratuitos e outros não. Então, assim, eu recomendo que você assista. E outra, você já tem um monte de meme aqui falando que a gente vai abrir a geladeira, vai pular uma live na gente. Às vezes tem 20 lives acontecendo ao mesmo tempo aqui. Não sei como é que tá aí para quem você está seguindo, mas para mim é isso tudo. Mas EAD, ensino à distância, não ensino. Atendimentos terapêuticos à distância. O Conselho de Psicologia antes precisava se eu não me engano, precisava de você ter como se fosse uma licença prévia para poder atender online. E logo no início, o Conselho já liberou os profissionais para atenderem online. Legal, Então, eu legal. vejo professor de reiki atendendo online, terapeuta Hum, holístico atendendo online. Tem a galera aí da uhum. educação física, da aula de yoga, passando aulas online. Gente, o futuro está aqui, né? O futuro é agora. A gente não passou uma vida grudado no celular. Peraí, travou? Tá aí? Alguém me dá um sinal se a gente ainda está aqui. Passamos, então acho que caiu lá para o professor. Professor, vamos lá. Passamos uma vida, o professor caiu, mas tudo bem. A gente passou uma vida colado no celular, ignorando as pessoas à nossa volta. Eu acho que para ele que caiu. Pilates, né, Cami? Só eu qual parte? Passamos uma vida colado no celular, ignorando as pessoas que estavam ao nosso lado. Agora a gente está se vendo diante de qual realidade, minhas amigas e meus amigos? Agora, a gente está sendo obrigado a ver 50 lives ao mesmo tempo, lives caindo da geladeira, lives pulando em cima da gente. E se você quiser continuar estudando, as escolas hoje, os professores, como eu li, os professores estão virando YouTubers, eles estão sendo obrigados na marra a criar conteúdo para os alunos. A Camila aqui, a Cami aqui falando, né? Aula de Pilates online, eu já vi aula de yoga online. Tudo isso eu já fazia. Atendimento psicológico, atendimento terapêutico online. O futuro chegou. O futuro é agora. Tudo é uma oportunidade. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o professor Alexandre aqui. Mas vocês viram, né, gente? Vocês viram que lá em Portugal o pessoal está ficando em casa. Meus vizinhos aqui eles não estão ficando em casa, não. Esse pessoal que acabou de entrar na live é um pessoal vida louca. Uma galera que está gostando de sair e colocar a fuça na janela. Mas
Não dá para comparar realidades, não dá para comparar um país lá da Europa com a gente, mas é importante a gente ficar em casa o máximo que a gente pode. Eu gostaria muito de estar ficando em casa, mas eu tenho que sair. Para aquelas pessoas que têm que estar na rua, quanto menos a gente sai, a gente está pensando nelas. Porque aí a gente está deixando menos gente para aglomerar com essas pessoas que não têm outra opção. E para fechar aqui, já que o professor não voltou, professor, você está aí? Ah, peraí. Vou te chamar para a gente ir fechando o assunto. Essa é uma grande, grande oportunidade de autoconhecimento. Eu gostei muito desse conceito que o professor... Eu estou falando aqui, estou fechando aqui. Caiu aqui, Falando que eu gostei muito desse conceito de aprendizado, que é pegar uma experiência e aprender uma coisa nova. E aí mudar a sua atitude. Não é só Exato. aprender, é colocar em prática, é mudar a atitude. Então, Exato. que esse susto que a gente está passando, que isso realmente sirva para a gente ficar quietinho e que esse momento de ficar quietinho, não busca sair do piloto automático, não para você ficar reclamando que tá um saco. A gente sabe que deve estar um saco mesmo ficar em casa. Claro. Mas é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. Então, assim, você bem melodramática. Para quem está reclamando que está em casa, aqui no Brasil, é só olhar da janela que você vai ver uma turma, na minha casa mesmo. É só eu sair aqui na praça da esquina, que eu vou ver uma turma que não tem nem essa possibilidade. Você está comprando 10 álcool em gel, acabando com o álcool em gel do coleguinha, mas tem gente que não tem nem a menor possibilidade de lavar a mão com água e sabão. Então, assim, a gente precisa refletir mais a respeito das nossas atitudes, o que a gente está reclamando e o que a gente está deixando de legado também, gente. E é verdade, a gente percebe muita gente tensa e tal, querendo salvar o planeta, querendo encontrar a vacina. E, gente, quanta oportunidade se tem no Brasil nesse momento de você acalentar o coração de alguém, de você colocar lá na porta daquela senhorinha que mora lá no terceiro andar, que não tem ninguém, que você pode fazer as compras para ela, sabe? Que você pode deixar um recado para ela, por baixo da porta, botar ali, olha, a senhora fique em paz, a senhora está protegida, a gente está aqui no prédio, qualquer coisa liga, meu número é esse, sabe? Então, assim, ó, é um momento ao qual a gente pode registrar tanta memória positiva. E isso é uma coisa que eu queria falar, da questão das diferenças entre países, né? O pessoal que está no Brasil pode estar pensando, é muito fácil falar, você está na Europa, a estrutura da Europa, os países milionários, Gente, o poder de mobilização do brasileiro é um dos maiores do mundo. O poder de afeto do brasileiro é um dos melhores do mundo. Aqui em Portugal, quando eu dou aula, as pessoas me ligam, entram no Instagram, via e-mail e dizem, nossa, como a gente tem o que aprender com vocês, sabe? Então, assim, ó, vamos ensinar o mundo, a gente tem a oportunidade de ensinar o mundo como passar esse problema de uma maneira bonita, de uma maneira amorosa, de uma maneira que a gente consiga passar amor para as pessoas, de uma maneira que a gente consiga contribuir. Cada pessoa que tem um pouquinho mais, ela pode contribuir com alguém. Ela pode mandar uma mensagem bonita para sua mãe que está em casa, porque a gente não pode ver os pais, a gente não pode nem levar os netos para o pai olhar. Mas a gente tem a tecnologia. A gente pode estar perto, a gente pode fazer uma live com eles, a gente pode dizer que ama, a gente pode, sabe, acalentar o coração das pessoas. Eu acho que agora é um grande momento de se mostrar que você pode fazer a diferença se você quiser. É no momento ruim que se mostra a diferença, não é verdade? Não, eu estou pensando aqui, e pode fazer diferença no bom uso do nosso dinheiro também, porque a gente faz parte de um grupo, né, o Neurocoisas, que fala muito de marketing, né, e neuromarketing. E às vezes a gente vê o marketing só como venda, mas quanta coisa legal. Óbvio que, né, você não faz isso pura e simplesmente sem nenhum ganho, mas dá para ser uma relação ganha-ganha.
Então, eu vou dar Claro. só um exemplo aqui que hoje eu vi que eu achei interessante de hoje. Foi não tô recebendo dinheiro da Stella Atuar, não, tá? Da cerveja, não tô. Mas foi uma Bom empresa, eu seria, vi que né, Sueli? Bom seria. bom seria se quisesse patrocinar, mas eu prefiro a Heineken, então vamos. Tá certo. Mas eu vi assim, a Riachuelo, que fez acho que mais de 10 mil aventais para poder distribuir nos hospitais do Brasil. A Sim, Magazine Luiza e muitos outros empresários que fizeram doações milionárias. sim, Grandes empresários pedindo os outros para você diminuir o seu lucro, mas não demitir, não demita sim, as pessoas. O sim, pequeno, eu, por exemplo, eu tô indo trabalhar, né? Eu tô indo para a secretaria trabalhar todo dia. Eu tô sim, sozinha no meu setor. E aí eu sim. peço delivery. Então, na hora de eu pedir o delivery no iFood, eu gasto um tempo maior escolhendo aqueles restaurantes que são os menores. Porque eu sei que Maravilha! aqueles É ali isso! estão correndo mais risco de quebrar. Então, assim, às vezes eu escolho Maravilha! um que eu nem gosto muito. Eu tô, a gente acha que é pouco, mas não é pouco, faz diferença. A Muito, manicure, a depiladora, você não vai sair para depilar hoje, mas você pode adiantar o seu pagamento aqui pelo PicPay, você pode adiantar o pagamento do mês que muito, vem, daqui dois muito bom. meses. Muito bom. Tem um grupo de colegas aqui que eu até deixei, acho que é conexão, eu tenho que ver depois, eu vou postar aqui de novo. Eles estão fazendo uma vaquinha aqui em Vitória, e aí a gente doa, cada um doa o quanto quiser, e aí eles foram comprar, estão comprando mantimentos, itens de higiene e alimentos e distribuindo. É uma iniciativa, se eu não me engano, dos defensores públicos aqui do estado. Maravilha. E eles estão distribuindo, quando eu olhei, já tinha arrecadado R$ 5.000 em uma semana, e eles estão distribuindo para os moradores de rua, as pessoas em situação de Maravilha, rua. gente. Veja Então, bem, veja bem. a gente É, pode fazer, mesmo de é, casa, tem alguém lá na frente, a gente pode fazer. é aquele negócio, você fica esperando um momento ruim para ajudar. Então tá aí o momento ruim. Tá aí. Né? E tá aí as milhares de possibilidades de ajudar. Eu vi uma ação de crowdfunding muito bacana que o pessoal montou para ajudar uma senhorinha que vendia doce nas empresas. O que eles fizeram? A recompensa é que depois ela vai entregar todos os doces. Mas eles já queriam arrecadar dinheiro adiantado para Antes. sustentar ela nesse momento e depois ela faz os deliveries, entendeu? É Então, quer isso, dizer, porque é o gente, pouco. É o gente, pouco pra gente. claro, claro. Então, por exemplo, eu tô com uma agenda de lives absurda. Eu saio de uma live, faço outra. Eu montei uma agenda aqui só para fazer live com todo mundo, né? Mas é para isso. As pessoas dizem: Poxa, que legal que você tá aqui. Eu disse: Eu é que agradeço, porque é a maneira como a gente pode ajudar nesse momento, É o que sabe? a gente tem, compartilhar conhecimento. Para uns é óbvio, para outros não interessa. Que bom que tem 20 lives acontecendo ao mesmo tempo. Você pega e Muito escolhe a bom. sua. É muito bom. E outra, assim, e é pensamento positivo, porque a notícia ruim, ela chega em você sempre, ela vai chegar, entendeu? A Agora, a gente notícia boa, ela não vende, gente. Ela não vende para TV, ela não vende audiência, a notícia boa. A notícia ruim vende, porque prende você ali, aqueles plantão geral, aquele cidade alerta. Isso aí é público, porque todo mundo gosta de ver desgraça, precisa ver desgraça. Então, assim, trazer uma mensagem positiva, porque assim, a gente está aqui, eu estou aqui com a minha família toda, estou bem, estou saudável, sabe? A Europa foi o foco inicialmente desse problema e a gente está aqui saudável, simplesmente graças porque a é o que eu Deus. falo para os meus pais. Disciplina, cumpre quem sabe, não vai atrás independente de política, não vai atrás de político, não vai atrás de economista, vai atrás da OMS, que agora a palavra Isso é OMS, é eles que entendem de aí, gente. saúde. Tá Organização entendendo? Mundial de Saúde, é isso, é Claro, autoridade. se você quiser trabalhar a sua finança, você vai para um cara que entende de finança. Então agora é momento de você se preservar. Se você tem que trabalhar, ok, mas também existem todas as normas para que você trabalhe Sim, dentro de uma maneira tranquila, dentro de uma maneira que você possa
manter a sua saúde mental também, principalmente. Porque às vezes você está em casa, você briga com a família, você está estressado. Então se recomponha, sabe? E é o que a Suelen disse antes. Poxa, vamos comer um pote de sorvete? Vamos comer um pote de brigadeiro? Vamos! Gente, isso é dopamina, tá tudo certo, sabe? Nesse momento pode. Nesse momento pode. Sabe aquela menina que briga com o namorado e você tira num pote de sorvete? Tá tudo certo. Entendeu? É dopamina, a gente precisa tirar a dopamina de algum ponto. Então daqui a pouco você tá melhor, daqui a pouco você fica um pouco mais depressivo. E daqui a pouco você tá depressivo e alguém te ajuda. Daqui a pouco você vai ajudar alguém. Sabe? Ser humano, eu acho que é isso. É conseguir trazer coisas boas para as pessoas, porque a gente também precisa das pessoas, sabe? Nós precisamos das pessoas, gente. Nós somos colaborativos, não há dúvida. Eu sempre falo isso no curso de comunicação não violenta, eu falo assim, gente, paradigma é o seguinte, somos seres colaborativos. Aí o povo fica meio assim, não sei. Falei, você acredita que nós somos seres sociais? Aí todo mundo acredita. Você tem coragem de duvidar e dizer que a gente não é interdependente? Que a gente depende um do outro, ninguém vive sozinho. Não, tá. Então não tem como você ser interdependente e não tem como você ser um ser social se você não for colaborativo. Só que às vezes a gente esquece. A gente acha que vai dar conta sozinho e não vai dar conta sozinho. Então, aproveite, professor, para agradecer imensamente a sua colaboração aqui no canal. É isso mesmo, é isso mesmo. Compartilhar sua experiência. É isso mesmo. E é bem isso que você falou. Na verdade, a gente só existe porque a gente é colaborativo. O ser humano só perpetuou a sua espécie porque ele aprendeu a caçar em conjunto. Porque a gente nada pior que um tubarão, a gente corre menos que um leão, a gente não voa. Sabe, a única vantagem que a gente tem é que quando a gente se une, a gente é maior do que, mais forte do que qualquer animal. Então, quer dizer, a gente tem que ser inteligente a ponto de se unir. E o mundo estava desunido. O mundo só pensava em quem fez a bomba atômica. O mundo só pensava em quem tem mais arma. O mundo pensava em só quem é mais rico. Você só vale o que você tem. Sabe, a gente saiu do Brasil, a gente morava num lugar espetacular. Eu dava aula em tudo quanto é lugar no Brasil. E a gente veio para Portugal ter uma vida bem mais simples. Mas assim, a gente está vivendo agora. O que se tem que perceber é se você vive ou se você sobrevive aonde você está. A gente acostuma a sobreviver, a gente costuma a pensar que vive, mas a gente não tem emoções positivas. Você não consegue reconhecer que um filho está crescendo, você não consegue reconhecer que é mágico você fazer um teminha com um filho, é mágico você ir na apresentação dos pais do seu filho na escola. As pessoas parece que não entendem mais isso. Elas trocam tudo por dinheiro, por uma reunião a mais, por um projeto a mais. E eu acho que o mundo iniciou uma desaceleração positiva, sabe? Mas tudo vem com um problema. E as grandes guerras trouxeram morte, mas o mundo mudou por isso. A gente percebe aqui na Europa, a última vez que foi decretado estado de emergência foi na Segunda Guerra Mundial. E quando o presidente decretou o estado de emergência aqui dessa vez, o povo se mobilizou de uma forma impressionante, porque é um povo que viveu guerras. Então eles sabem Já tem na quando o história. assunto é sério, tá entendendo? Então, assim, é impressionante isso. E a gente aprende com isso e eu tento passar isso para as pessoas aí também. Gente, vamos fazer o que é certo. É só isso. Se fizer o que é certo, o resto se recupera. Os Estados Unidos está injetando 2 trilhões de dólares na economia. Aqui a Europa está colocando mais 2 trilhões de euros na economia. O Brasil, as empresas todas do Brasil estão se mobilizando, está todo mundo dando dinheiro. A política do Brasil está revendo os seus processos, está revendo que essa máquina pública, esse orçamento já está absurdo. E quando acontece um tipo de problema como esse,
o país não está preparado. Então eu acho que vai haver uma análise crítica muito apurada em relação a Eu isso espero também, que sabe? sim, que a gente começa por uma autocrítica, porque assim, né? Eu sou Isso, daquelas e eu acho que você também acredita nisso. O que está fora é o que está dentro. O que a gente está vendo isso. no mundo é reflexo do que. Isso aí, Verônica. O que a gente está vendo no mundo é O reflexo Caio é de um uma criação queridão amigo nossa. meu aqui. O Caio é um Ah, queridão amigo meu. o que a gente está vendo fora é um reflexo do que a gente tem dentro de forma coletiva. O que está Exato, vindo fora não é nada que a gente não tenha criado inicialmente aqui dentro. Então, que a gente exato, realmente leve a sério essa exato. autocrítica. E falando de economia, eu acredito muito que a economia criativa, que já vinha crescendo, né, tomando lugar, agora sim a gente tem uma oportunidade ainda maior de que essa economia criativa, colaborativa, solidária. Você vê, hoje ninguém mais quer. Eu estava conversando isso com meus colegas de trabalho. Falei, gente, olha que engraçado, né? Jovem hoje não quer. O sonho de jovem hoje não é ter carro, não é ter o próprio apartamento. Então, assim, não é ter bem material, né? Então, assim, É ser feliz, existem. é ser É ser feliz. feliz, não é ter um grande É, escritório, porque existem os coworkings, os home offices. Então, assim, a é. economia nesse momento é a grande hora da virada para a gente criar formas sustentáveis de viver. Uma vida mais sustentável, economicamente falando e sistemicamente falando. Isso que você está dizendo, Claro, dar mais claro. valor para a Não, família, dar mais valor para a vida, que é o que vale. não, e principalmente tirar as pessoas da zona de conforto, sabe? Porque assim, ó, é um problema ao qual você vai ter que aprender a lidar com a internet, você vai ter que aprender sistemas, Nossa, vai ser de uma hora para outra, as aulas passaram a ser online, então todo mundo vai ter que aprender isso, sabe? minha Então mãe assim, teve que ó, aprender a pagar a conta no celular, coisa que ela não fazia. pronto, tá Teve que entendendo assim, ó? aprender. Ela só ganha coisas, ela só ganha coisas, sabe? Então assim, é aprender o quanto que se ganhou nesse momento. Sabe? O quanto que você saiu melhor disso. Eu acho que se você conseguir ter essa percepção de quanto que você saiu melhor disso, você já é um vencedor, sabe? Então vamos aprender. O Brasil é gigante, gente. E vocês podem ajudar muita gente aí, muita gente, sabe? Com um pouco que se faz, já se ajuda, sabe? Isso aí, Ana. Professor, um beijo. A Ana está dizendo aqui que o mundo vai ser melhor depois disso. Todos vão ter que Vai, rever seus conceitos e preconceitos. E é a chance de nos vai, tornarmos pessoas melhores. Eu vai. concordo com isso. Muito obrigada. Show, Continue hein? se cuidando aí. A gente vai se falando. Um beijo, professor. Legal, querida. Muito obrigado, hein? Grande abraço. Valeu. Obrigada. Até mais.